Daniel capítulo 6. Já estamos praticamente na metade do livro. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Daniel 6. Amém? Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei, para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra
e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Oremos mais uma vez, feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Nos ajude a ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Já sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor tenha toda a liberdade para ministrar a nossa alma. Peço a Ti a Tua capacitação e ajuda, Senhor, para ser fiel na exposição da Tua palavra. Tira, Senhor, toda a ansiedade, todo o problema do nosso meio. Possamos estar atentos para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podeis tomar assento. Quantos aqui já assistiram o filme O Menino do Pijama Listrado? Alguém aqui já assistiu esse filme? Pois bem, eu vou precisar contar um trecho do final do filme, mas é um filme que conta a história de um menino alemão, filho de pais nazistas. O pai era um militar, era um oficial das forças alemãs nazistas na época da Segunda Guerra. Simplesmente aquele menino, algo em torno de 5 a 6 anos, com toda a sua inocência, não sei se chega até 8 anos no máximo, mas era uma criança. E ele, ao começar, ali no quintal da sua casa, explorando a mata, ele viu, não muito perto dali, para onde seus pais se mudaram, ele encontrou todo um assentamento, um vilarejo, com arames farpados em volta, e viu um menino ali perto. E o filme fala da amizade desse filho de um oficial nazista com aquela criança, que ele achou tão curiosa, a sua aparência, com a sua roupa, e era justamente um judeu, um menino judeu, uma criança da mesma idade, e com toda a simplicidade e inocência das crianças, eles mantêm uma amizade, o menino alemão e o outro menino judeu, não sabendo que os seus pais se matariam, ou que os pais dele estavam perseguindo os pais do outro menino. E o filme, com toda essa inocência, vai trazendo
essa questão, eles vão se aproximando. Só que o filme vai piorando, porque conforme vai chegando no final do filme, simplesmente o menino alemão pula a cerca e começa a querer brincar com ele, e coloca uma das roupas igual à do menino, e eles acompanham um dos grupos que moravam num dos vilarejos para tomar banho, levam todos para uma grande sala para tomar banho. Só que nós que conhecemos a história, sabemos que não eram banhos que eles iriam tomar. Era uma câmara de gás. E a pessoa que vai assistindo o filme, vendo aquelas duas crianças, no meio daquela história terrível, as pessoas, assim como eu, vão torcendo, Senhor, que alguma coisa aconteça. Não, a história não pode acabar assim. E simplesmente eles se despem, assim como todos os adultos, e eles entram ali, e o tempo todo mostra o pai, né, do menino alemão, descobre o que aconteceu, e ele tenta correr para salvar a criança, que entrou numa brincadeira, né, inocente, acabou entrando em algo muito perigoso, que era aquela câmara de gás. Eles acharam que iam tomar banho, assim como todos. Na mente das crianças, no meio daquela inocência, eles estavam indo fazer uma coisa, mas mal sabiam eles que era o destino final. O filme termina justamente com a sala silenciosa, porque todos ali já haviam partido. E todos ficam, ao assistir esse filme, tristes e perplexos. Se você assistiu, provavelmente você tenha chorado também, porque é um fim trágico, porque o tempo todo nós esperamos que algo aconteça, elas estão ali sendo entregues à morte, mas simplesmente nada acontece. E nada acontece, esperamos até o último momento que algo ou alguém possa livrá-los. Meus irmãos, essa é uma história um pouco diferente, a de Daniel, mas você vai entender mais para frente por que eu citei esse filme. Daniel, ele não morre. Daniel, ele é entregue para ser devorado pelos leões, mas ele tem um final diferente desse filme. Aquelas crianças partiram, mas Daniel, ele entrou também numa cova, também num abrigo subterrâneo, mas ele não morreu, Deus o protegeu. Então, se você fechou a Bíblia, acompanhe comigo, abra novamente comigo, Daniel 6. Do verso 1 a 9, nós vemos os companheiros. Veja, isso aqui é a alta sociedade do Império Persa, já não estamos falando do Império Babilônico, que passou, caiu com Belsazar na semana passada. Os persas tomaram a frente, e o rei Dario, diferente de Nabucodonosor e Belsazar, ele parece dar mais valor à fé de Daniel. Ele parece aqui ter uma comunhão a mais com ele, entender que ele era um sábio. Daniel já não é mais o jovem, o adolescente do capítulo 1, não, aqui ele já tem mais idade, ele já deve estar ali um adulto, na meia-idade. Então veja, ele parece gostar de Daniel, e os outros oficiais do reino ficam com inveja, ficam com ciúme, porque Daniel era perfeito, e veja, ele já tinha muita coisa, ele não fazia as coisas com o intuito de se exaltar diante dos homens, não, ele dava o seu melhor, porque ele queria exaltar a Deus, e diante desse esforço dele no seu trabalho, ele atraiu a inveja de muitos. E pode ter certeza, se você quiser exaltar a Deus no seu trabalho, ou no que você faz, na sociedade civil, na faculdade, meus irmãos, inveja é um pecado mais comum do que nós pensamos. Existe inveja até dentro da igreja. Eu já vi pessoas dentro da igreja. Houve uma igreja em Maceió, eu inclusive peguei carona com o mandante do assassinato. Ele veio para a empresa, ele trouxe eu não sei se era padrinho de casamento, mas era um irmão da igreja para trabalhar na mesma empresa que ele, só que o rapaz fazia as coisas tão bem que ele foi promovido em pouco tempo, e o outro ficou com inveja, o que trouxe ele para a empresa. Resultado, ele contratou um assassino para matá-lo, e os dois eram da mesma igreja, e eu cheguei a pegar carona com o mandante do assassinato, acredita?
Imagine o perigo. Inveja, meus irmãos, é muito mais comum do que nós pensamos. Às vezes nós mesmos temos inveja, mas nós não reconhecemos como tal. Até porque é tão feio, né, falar, dar nome à inveja, mas no mundo corporativo, nas empresas, isso é muito comum. As pessoas ficam enciumadas, e aqui isso aconteceu com Daniel. E então, simplesmente, eles pensaram, olha, ele é perfeito em tudo. Na prática, no procedimento, no dia a dia, na rotina do trabalho, a gente não tem como pegar Daniel. E aí eles pensaram em pegar algo relacionado à lei do Deus que ele adora. Então, olhe a mente, ao invés deles usarem a mente para tentar ser melhor do que Daniel, eles usaram a sua mente para o pecado. Exatamente para tentar pegar Daniel, montar uma armadilha, uma arapuca. Então, eles fizeram com que o rei montasse uma lei que proibisse oração. E é interessante, porque a resposta de Daniel a essa lei não foi parar de orar, pelo contrário, foi orar mais, foi orar 3 vezes ao dia. Tanto é que, veja bem, eles não invadiram a casa de Daniel. Eles chegaram à porta e já ouviram as súplicas de Daniel. Então veja, ele não ficou ali orando, não, preciso sussurrar. Ele orou, ele adorou, ele exaltou a Deus. Porque não é obedecendo ao decreto do rei, pelo contrário, é se submetendo ao verdadeiro rei. Ele não tentou fazer como nós brasileiros muitas das vezes fazemos. O brasileiro é muito bom em fazer o quê? O famoso jeitinho. Não, eu vou tentar ser um pouco malandro, eu vou dar um jeito para... Não, ele continuou. Ele temia mais a Deus do que aos homens. Ele continuou orando, ele continuou adorando e clamando a Deus para poder mudar isso. Veja bem, ele era conhecido do rei Dario. Aqui demonstra que quando Daniel foi jogado à cova dos leões, o rei ficou até em jejum, ele perdeu a fome, perdeu o apetite, perdeu o encanto dos prazeres, não quis ouvir música, perdeu o sono, porque o rei gostava dele. O rei até o último momento tentou livrá-lo. Então veja, ele era alguém próximo de Daniel. Reconhecia a sabedoria dele, reconhecia que Daniel era um homem de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Daniel poderia ter apelado à amizade com o rei, mas em momento algum fala que ele tentou fazer isso. Pelo contrário, ao invés de usar da proximidade com o rei, ele clamou ao verdadeiro rei. Ele não se escorou em homens. Sabe por quê, meus irmãos? Homens como eu e você são pecadores. Até familiares poderão nos dar as costas no momento que mais precisarmos, mas o nosso Deus não. Ele ouve as orações do seu povo. Ele é o socorro bem presente. Quando todos nos derem as costas, e veja bem, né, meu pai passou por uma situação dessa. Ele foi um empresário muito rico, adorava fazer churrasco, chamar todo mundo. Eu olhava os álbuns de fotos de quando eu era bebê, rapaz, era uma multidão de pessoas, mas bastou a empresa falir. Cadê o povo? O dinheiro se foi, o povo também se foi. A carne foi embora e levou junto o povo todo. No momento que nós mais precisamos, cadê os amigos? Cadê até mesmo os parentes? Quantos pais, às vezes, não são até abandonados pelos próprios filhos em asilos, porque saem para correr atrás de dinheiro, dos seus projetos. Meus irmãos, o nosso Deus é o único com quem eu e você podemos contar. Nós devemos sim contar com o nosso próximo, mas guardando o coração, porque nós somos pecadores. Nem Jesus se dava aos seus discípulos, porque conhecia o coração deles, sabia que eles eram barro. Precisamos ter a nossa expectativa somente em Deus. E com isso eu não quero dizer que nós devamos ficar com suspeição uns dos outros, com o pé atrás. Não, nós devemos confiar totalmente somente em Deus.
A nossa expectativa, toda a nossa expectativa tem que estar somente em Deus. Aí quando a pessoa for te trair, ou às vezes aquela pessoa que você ama, fala mal de você por trás, você já vai agir com mais graça, porque você sabe, é barro, eu também sou barro, eu também vou cair, eu também vou pecar, vou falhar. Mas o nosso Deus não peca, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não nos abandona. Ele sabia que não podia contar com o rei, ele sabia que podia contar somente com Deus. E ele se dedicou à oração. E então, simplesmente, eles levam para o rei e falam: olha, rei, não tem jeito, a lei é essa, não pode ser revogado, o senhor assinou, está a assinatura aí, ele pecou, ele não falou contigo, ele está falando com Deus, tem que tacar ele no buraco, taca ele para os leões. E simplesmente o rei tentou ainda prolongar até o fim do dia, mas não teve jeito. O rei precisou jogá-lo lá, precisou cumprir a palavra dele por conta da sua justiça. E olha o que o rei disse: o seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre, era a única esperança dele. Daniel, você está sendo jogado aí por conta desse Deus que você adora tanto, que esse Deus possa te ajudar, porque você amou tanto ele, que ele então venha lhe livrar. E aí o rei precisou selar, ele deixou a marca do seu anel para que ninguém, nenhum enxerido chegasse, mexesse ali, ou tentasse tirar Daniel daquele lugar. E assim virou a noite. E veja, é interessante que ao romper do dia, 6, 7 da manhã, partiu a alvorada, o rei já estava lá. Tomara que tenha sobrado alguma coisa. E veja, eu creio que ele não foi até ali de manhã na esperança de saber, né? Mas talvez para sepultá-lo, possivelmente. Quem poderia sobreviver a uma cova cheia de leões famintos? E aí ele faz a pergunta. Imagine a alegria do rei ao ter ouvido a resposta dele, que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Deus enviou o seu anjo e segurou a boca das feras, amarrou os dentes, vai morrer não, vai dormir todo mundo com fome hoje, porque nesse aqui ninguém vai tocar. E aqui é interessante, porque o rei com alegria, por um lado, por outro lado, o rei com ira, porque ele havia percebido as armadilhas que esses sátrapas montaram contra Daniel, mandou tacar eles e todos os seus familiares. E veja bem, a Bíblia não está dizendo que isso foi certo. A Bíblia está relatando um fato histórico, porque esses reis, com o seu orgulho, com a sua ira, eles não queriam saber, mandavam matar o criminoso e toda a sua casa. Tacaram eles lá, e a fome dos leões era tanta, que eles nem tinham chegado ao fundo da cova, os leões já pularam, já morderam a isca, e esmigalharam todos os ossos. Então imaginem a cena. E no fim, o rei Dario, ele louva a Deus, ele revoga o decreto, ele faz um decreto novo, agora não proibindo oração, pelo contrário, mas reconhecendo que todos reconheçam que o Deus de Daniel é o único Deus verdadeiro. Ele faz um decreto novo, ele salva, ele livra, ele faz sinais e maravilhas. E diante disso, desse reconhecimento do Deus de Daniel, ele prosperou durante o reinado dele e do próximo rei. E, meus irmãos, essa é uma palavra que, quando nós meditamos, é uma palavra que muito nos abençoa, porque nos mostra que Deus é o Deus que pode nos livrar da cova, sim. Mas enquanto eu meditava nessa palavra, meus irmãos, ela me trouxe um outro fato, porque Daniel, essa história é uma sombra de outra história. Só que veja, é a sombra, ela aponta para uma história maior, mas de alguém que Deus, podendo livrar, não livrou. Assim como no filme.
o menino do pijama listrado, nós vemos as cenas se agravando, esperando que alguém livrasse aquelas crianças, e elas não são libertas. Da mesma forma, Jesus, que não pecou, não era um servo, pelo contrário, era o próprio rei em carne. Ele mesmo clamou a Deus. Se Daniel orou, Jesus também orou no Getsêmani, clamando a Deus: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, se possível, aparta de mim este cálice. Jesus também orou, mas Deus Pai, ao invés de segurar a morte, ao invés de segurar a boca do leão, o lançou sobre a cruz, e Jesus morreu. O nosso Deus é o Deus que livrou Daniel da morte, mas também é o Deus que entregou Jesus à morte. Aquele que, veja bem, se os sátrapas conspiraram para matar Daniel, os fariseus e os saduceus fizeram o mesmo com Jesus, mas Deus não o livrou. E veja, Deus, pelo fato de não ter livrado, não significa que Deus não seja soberano, porque através da morte de Jesus, Ele trouxe salvação à sua vida e à minha vida. Deus, Ele é soberano, é Ele quem escreve a história. Jesus morreu para que não somente Daniel, mas você e eu pudéssemos viver, meus irmãos. Daniel não precisou morrer. Veja, Daniel, ele até falou: eu não cometi nenhum delito, Deus me considerou inocente, segurou a boca do leão. Mas e Jesus? Jesus também não cometeu delito, Jesus também não cometeu pecado, mas Ele morreu. E por que Ele morreu? Porque Ele não estava morrendo porque Ele merecia, mas Ele estava morrendo porque eu e você precisávamos morrer. Quem merecia a cruz éramos nós, quem merecia a morte éramos nós, mas ao invés de lançar a nossa vida sobre aquele madeiro, Ele lançou a vida de Jesus. Ele lançou a vida de Jesus. Jesus é aquele que fecha a boca da morte para a nossa vida, porque Ele mesmo tomou sobre si a nossa morte. É Ele quem pode nos renovar, Ele tomou a nossa sentença. É Ele quem pode nos ajudar a permanecer nesse mundo, meus irmãos. Nós não devemos temer a morte, porque Jesus já morreu a nossa morte. Hoje nós vivemos a sombra da vida dele. Deus é um Deus soberano. Ele pode nos livrar sim das arapucas, das armadilhas, como livrou Daniel, mas Jesus já nos livrou de algo muito maior, que é a morte. Se hoje eu e você estamos de pé, se estamos vivos, é porque Ele tem nos dado da sua própria vida. E às vezes a gente valoriza tão pouco. Eu vejo os vídeos das pessoas que estão presas lá em Brasília, por conta daqueles ataques terríveis à nossa capital. E as pessoas, e aí, o que vai acontecer com eles? Eles estão recebendo a sentença por conta da invasão, de toda aquela destruição. E, meus queridos, aqueles que cometem crimes, eles pagam um preço. O seu pecado e o meu pecado exige uma resposta de Deus. Eu e você somos criminosos celestiais. Eu e você já pecamos nessa semana, até mesmo hoje eu e você já pecamos. E a única sentença que merecemos, a palavra de Deus nos traz em Romanos 3, o salário do pecado é a morte. Eu e você, a única recompensa que temos por pecar é a morte. E é por isso que Jesus precisou morrer. Ele morreu a nossa morte para nos dar vida. Ele recebeu um salário, o qual Ele mesmo não era digno, porque Ele não fez nada para receber a morte. Você trabalha, você se esforça, você vende produtos, você atende diversos clientes, você espera ganhar mais dinheiro. Agora imagine Jesus, que se empenhou, deu o melhor dele e ganha morte ao invés de vida. Ele fez isso por amor, por justiça a Deus primeiramente, mas por amor. Ele aliou as duas coisas, a justiça e a graça de Deus.
Eu e você não merecemos essa graça. Ele fez tudo isso para nos livrar. E olhe que nem sempre, né? Na verdade, não é nem sempre, nós não merecemos tamanho amor. Tem dias que acordamos super santos, amorosos, mas tem dias que nós nos olhamos no espelho e a gente se pergunta: será que eu sou crente? Meus irmãos, nós precisamos nos voltar para a graça do Senhor, porque de um jeito ou de outro, estando na cova ou fora dela, somos dependentes dele. Precisamos nos voltar para o amor de Jesus, para temê-lo, porque o nosso Deus é o Deus que pode nos livrar da cova, como é o Deus que está conosco lá. Mas é o Deus que ofereceu muito mais em Cristo Jesus. Essa história aponta para algo muito maior, que é o que Cristo fez. Ele nos livrou da morte eterna. Que nós possamos parar e agradecer a Deus, porque às vezes a gente agradece, ou nem agradece, a gente pede tanta coisa, a nossa oração parece até que é uma lista de compras do Guanabara. A gente só quer, é isso assim, assado, é 200 gramas de manteiga, um pacote de pão, é 1 litro de leite, a gente só quer, mas a gente não para agradecer. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me salvou. Eu não sou digno, eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho inveja, eu tenho orgulho, eu tenho preguiça. Se eu pudesse, eu dava na cara metade que trabalha comigo ali na empresa, mas Senhor, o Senhor me livrou. Eu mereço é muito menos, mas eu tenho ganhado muito mais em Cristo Jesus. Então feche os seus olhos, vamos orar. Mas faça a sua oração, fale com as suas palavras, reconheça a graça de Deus sobre a sua vida, diga: Senhor, eu sim mereço ser lançado numa cova, porque Daniel orava: Senhor, eu nem isso faço. Senhor, nos ajude a buscar a Tua face, Senhor, nos ajude a temer o Teu santo nome, Senhor, a pagar o preço da adoração, a dar o nosso melhor a Ti, custe o que custar. Senhor, o mundo quer sufocar essa fé, o mundo quer sufocar a nossa fé com tantas distrações. Oh, Senhor, renove as nossas forças, nos ajude a ter as nossas mentes fitas, Senhor, no Teu Evangelho, a redescobrir o valor e a preciosidade do Teu Evangelho e do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Meu Deus, se há alguém aqui nessa noite que não se rendeu ao poder do Teu Evangelho, que se renda nessa noite, porque fora do Teu Evangelho só há morte, só há inferno. O Senhor não nos livrou de uma cova, o Senhor nos livrou do inferno eterno, algo muito pior. Senhor, nós bendizemos o Teu nome por tamanha libertação. Oh Senhor, muito obrigado, só temos a Te agradecer por Jesus e pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém.